Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Ok. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre boas práticas, tá bem? Na aula passada, nós falamos sobre os cuidados que o manipulador deve ter, os cuidados com a água, e os cuidados com o programa de prevenção de pragas e vetores, tá? Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter com os alimentos. Eu vou deixar disponível uma aula gravada para vocês verem no fim de semana sobre higiene e sanitização. Na aula que vem, vou deixar também um material sobre legislação de alimentos, que é o material da aula que vem, que é a nossa última aula, tá bem? Na verdade, no próximo sábado, dia 23, é um sábado letivo, mas eu já pretendo, nesse sábado, já ver se vocês têm alguma dúvida, deixar como uma data para vocês fecharem os trabalhos, para a gente concluir a disciplina, tá bem? Então, a gente vai precisar fazer esse sábado letivo e eu vou precisar que vocês leiam a legislação de alimentos para que a nossa próxima aula tenha uma maior participação de vocês, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a higiene dos alimentos. Bem, a higiene dos alimentos, ela se caracteriza pelos processos nos quais os alimentos se tornam higienicamente e sanitariamente adequados para o consumo. Nesse processo, incluem-se etapas como a utilização de técnicas de processamento, utilização de calor e frio, e técnicas e produtos de limpeza e desinfecção de vários gêneros alimentícios. A higiene dos alimentos se aplica a todas as etapas do preparo de alimentos, desde o recebimento, passando por saber a melhor maneira de escolher, preparar, conservar e servir os alimentos, todos os alimentos que serão consumidos. Então, existem alguns fatores que contribuem com a contaminação dos alimentos, né? Ou alguns fatores que influenciam na contaminação dos alimentos. A higiene, seja ela... Só um minutinho. Boa noite. Quem entrou aí? Enfim, vamos lá, continuar. A higiene do ambiente em geral, do manipulador e assim por diante, a temperatura e o tempo, o binômio tempo e temperatura, o armazenamento, principalmente a temperatura e as condições de armazenamento, e os descuidos que podem acontecer nas diferentes etapas de preparo dos alimentos. Começando nas etapas de compra ou recebimento de alimentos, é importante verificar o prazo de validade e outras informações que são importantes, como os ingredientes utilizados, a composição nutricional, o modo de conservação e de preparo. A embalagem, só um minutinho. Bem-vindo, Gabriel, boa noite. A embalagem precisa estar perfeita, ela não pode estar estufada, ela não pode estar enferrujada, amassada nem rasgada. O produto não deve estar com cor, cheiro ou consistência alterados. É importante observar o local de armazenamento, se o local de armazenamento está em boas condições, se os funcionários estão uniformizados corretamente, se as prateleiras estão limpas, se os refrigeradores e freezers estão ligados e em temperatura adequada. Só compre produtos de origem animal com o selo de garantia do Serviço de Inspeção Federal, o CIF, do Ministério da Agricultura. Vocês já chegaram a observar esse selo nos produtos? Em carnes, professor. Oi? Congelados em carnes, assim, eu já vi. Sim, vem em carnes, quando a gente compra frango congelado, queijo,
tem esse leite, tem esse símbolozinho do CIF, tá? O produtor ou a indústria devem estar identificados no rótulo, assim como o número de registro do estabelecimento. Também é importante observar a temperatura de armazenamento e recebimento dos produtos. A gente vai falar sobre a temperatura ideal para recebimento e armazenamento de cada produto daqui a pouquinho. Tá muito barulho, muito chiado aí para vocês? Não, tá tudo tranquilo. Para mim Pode tá bem continuar. barulhento. Oi? Para mim tá bem barulhento. Deixa eu fechar aqui a janela. Eu vou morrer de calor, mas acho que fica mais tranquilo. Tá muito barulho lá fora. Prefira as frutas e verduras da época, que são mais frescas. Evite comprar frutas e verduras com manchas, rachaduras, furos e terra, que indicam que há uma maior carga microbiológica naquele produto. Não compre batata inglesa com manchas verdes ou brotos, porque pode ter a produção de uma substância tóxica que chama solanina. Confira sempre a validade do produto. Não compre latas ou caixas amassadas e enferrujadas. Embalagens de papelão manchadas indicam início de descongelamento, então também não comprar. Alimentos em embalagens plásticas devem estar firmes, sem ar e sem furos. Alimentos congelados e resfriados devem ser comprados por último. É importante prestar atenção na embalagem dos alimentos resfriados e congelados, principalmente em produtos cárneos. Se você vê a formação de gelo, de um bloco de gelo separado, isso significa que o produto sofreu descongelamento, perdeu água e foi recongelado. E a água se solidificou, se transformou em gelo novamente. Então, esse alimento não está ideal para ser comprado, tá? Embalagens devem ser limpas e íntegras. Os alimentos em embalagens de papel devem estar sem furos ou rasgos. As carnes, peixes, outros frutos do mar devem ter cor, cheiro e consistência características. Até aqui alguma dúvida? Não. Não. Com que frequência a gente deve comprar as mercadorias, né? Vai depender da durabilidade do produto. Então, existem os alimentos que estragam com facilidade, que são os alimentos perecíveis, que devem ser comprados com mais frequências, ou então serem congelados. Então, isso vale para carnes, aves e pescados. As frutas e vegetais, elas são muito perecíveis. Então, às vezes, tem restaurantes que optam por comprar diariamente, tem restaurantes que optam por comprar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, vai depender da logística de compras, mas é importante sempre ter muito cuidado com esses produtos, porque eles se perdem, né, com muita facilidade. Já os alimentos não perecíveis, eles podem ser estocados, e por isso eles não precisam ser comprados com muita frequência, né? E aí é bom lembrar que a quantidade que a gente vai comprar depende do espaço disponível na despensa. Não adianta comprar uma grande quantidade e não ter espaço para guardar, ou deixar a despensa muito cheia, comprometendo a circulação de ar, o espaço entre os alimentos, que a gente vai falar daqui a pouco, que isso acaba se tornando um problema, ok? Bem, em relação à conservação dos alimentos, para que os alimentos sejam conservados da melhor maneira possível e não estraguem, e não corram o risco de serem fontes de contaminação, é necessário estar atento à temperatura e umidade, data de validade, organização do estoque, no sentido de o primeiro que vence é o primeiro que sai, e contaminação cruzada, que a gente vai falar mais adiante o que é, tá bem? Então, para os produtos refrigerados, produtos refrigerados são os produtos de geladeira, né, que ficam em temperatura de entre 4 e 10 graus aproximadamente. Os produtos que precisam de refrigeração são aqueles que estragam mais facilmente e não podem ser armazenados por muito tempo.
É importante que a geladeira não esteja com excesso de produtos, porque isso vai afetar sua capacidade de esfriamento, prejudicando a conservação dos alimentos e causando perdas. Devem ser guardados nas geladeiras ovos, leite, queijo, manteiga, margarina, alguns produtos, alguns vegetais e frutas, além de embutidos, presunto, salsicha, linguiça. O refrigerador deve ser mantido limpo. As preparações prontas também são armazenadas no refrigerador. Algumas sobremesas, alguns sucos também. E aí é importante a gente estar atento a como organizar a geladeira, tá? Por quê? A gente não pode deixar as coisas na geladeira de maneira aleatória, porque pode acontecer a contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? É quando você tem um micro-organismo que é típico ou característico de um alimento, contaminando um outro alimento que não tem comumente aquele tipo de micro-organismo, certo? Então, vou dar um exemplo. O frango cru é um alimento que geralmente ele está contaminado, pode estar contaminado com salmonela, que é uma bactéria, tá? Caso o frango cru fique próximo, por exemplo, de um queijo, o queijo ele é um produto que ele já foi fermentado, ele é industrializado, ele tem ali uma carga microbiana própria, mas de lactobacilos, bactérias próprias, mas que não tem a salmonela. Se o frango entra em contato com o queijo, ele acaba contaminando o queijo. O queijo, a gente pode comer ele cru, não pode? Sem aquecer? Sim ou não? Pode. Sim. Se a gente consome esse queijo cru, a gente está consumindo a salmonela. E aí a gente pode ter uma contaminação por causa de um micro-organismo que tipicamente não era para estar nesse queijo. Entenderam a ideia de contaminação cruzada? Tem vários outros exemplos de contaminação cruzada e eu vou dando um pouquinho deles ao longo da aula, tá bem? Mas aqui tem algumas dicas, algumas diretrizes de como organizar a geladeira. Primeiramente, nunca misturar alimentos crus e cozidos na mesma prateleira, porque os crus podem contaminar os já preparados. Nunca forre as prateleiras da geladeira com plásticos ou toalhas, porque isso dificulta a circulação do ar frio, prejudicando o bom funcionamento do aparelho. Coloque os alimentos em recipientes bem fechados. Observe o prazo de validade sempre. Em restaurantes, é recomendável uma câmara fria para carnes, uma câmara fria para hortifrutis e uma para outros produtos. Dependendo do tamanho do restaurante, pode ser que tenha um freezer ou uma câmara fria específica só para o descongelamento de carnes, que também tem que acontecer sob refrigeração, não pode acontecer em temperatura ambiente. Pode ter uma câmara fria para bebidas, uma câmara fria ou uma geladeira para produtos prontos, aí vai depender do tipo de restaurante, do porte do restaurante, assim por diante, ok? Então, falando especificamente da organização da geladeira, pensando na nossa casa ou em um estabelecimento pequeno que só tenha, por exemplo, um refrigerador, nós vamos ter no freezer, né, no congelador, os freezers conservam melhor os alimentos, porque tem uma temperatura mais baixa, de menos 15 graus. Ao contrário de congeladores, que chegam apenas a menos 5 graus, tá? Sempre congele os alimentos já higienizados para evitar contaminação. Na porta do refrigerador, coloque alimentos menos perecíveis, como bebidas, geleias, condimentos e conservas. Essa parte da geladeira tem uma maior variação de temperatura, portanto, não é bom colocar ovos, produtos prontos, porque o ideal são bebidas, coisas que têm que passaram por um outro processo para diminuir a carga microbiana, certo? Então, por exemplo, se a gente tem uma conserva,
Essa conserva, ela tem nela uma adição de um ácido. Lembra da aula de fatores intrínsecos? Se tem uma adição de um ácido, a gente reduziu o pH. Se a gente tem um menor pH, aqui a gente tem uma menor, uma condição menos favorável para o desenvolvimento de bactérias. Tá bem? Se a gente tem um refrigerante, esse refrigerante ele foi adicionado de ácido fosfórico. Ácido fosfórico é um ácido, mais uma vez o pH. Um menor pH desfavorece a multiplicação de micro-organismos. Se a gente tem, por exemplo, leite em caixinha, né, um iogurte, esse produto passou por um processo térmico, que é de esterilização ou de pasteurização. Então, ele tem, enquanto está fechado, né, depois de aberto, não, aí não é bom conservar aqui. Então, na porta da geladeira, colocar os alimentos que são menos perecíveis, tá bem? E aí a gente vai falando das prateleiras de cima para baixo. Bem, nas prateleiras superiores, por estarem mais perto do congelador, do freezer, essas prateleiras são mais geladas, então elas devem armazenar os alimentos mais sensíveis a variações de temperatura, como as carnes e os laticínios, tá bem? Nas prateleiras intermediárias, é interessante colocar os alimentos semi-preparados, além de ovos, sucos, e aqui ele cita como exemplo saladas prontas, bolos, sobras de outros alimentos, mas sempre em potes de preferência de vidro. E na parte de baixo, onde as temperaturas são mais amenas, né, a parte mais quente do refrigerador, a gente deve armazenar as frutas e os vegetais, porque as frutas e os vegetais são mais delicados. Se a gente armazena essas frutas e vegetais aqui nessa região mais fria, pode ser que a gente tenha uma perda, porque essas frutas podem ter suas cascas queimadas, as folhas podem congelar e assim por diante, tá bem? Então, é importante colocar aqui. É muito importante a gente sempre manter os produtos com tampa, não colocar a panela aqui diretamente na geladeira, manter os produtos tampados, se tiver uma carne, tentar colocar em um tupperware, em um recipiente, por quê? Se eu tenho uma carne aqui, descongelando, em um saco, por exemplo, tá? E esse saco tiver um furo, essa carne, o sangue dessa carne, né, o suco dessa carne, ele vai escorrer, concorda? Se ele escorre aqui, ele pode contaminar os outros alimentos que eu tenho dentro da geladeira, vocês concordam? Sim, professora. Sim, então a gente precisa sempre estar atento a isso, ok? Na nossa casa, são esses cuidados que a gente deve tomar. Mas em um restaurante, quando a gente tem a produção de alimentos em uma escala maior, aí é mais recomendável ter realmente uma câmara fria para carnes, uma para hortifrutis, em que pode ter ovos e laticínios também, e uma câmara fria para produtos prontos, para evitar essa contaminação, ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo, professor. Os produtos congelados, eles precisam ser conservados em temperatura de menos 18 graus, para evitar o desenvolvimento de micro-organismos e o processo de deterioração. O congelamento é o método de conservação mais utilizado para carnes, aves e pescados. As carnes, aves, pescados e hortaliças não devem ser congelados novamente, se já tiverem sido descongelados, tá? E é sempre importante observar o prazo de validade. Agora nós vamos falar sobre os produtos não perecíveis. Na verdade, a gente não chama de não perecíveis, porque tudo estraga um dia, tá? A gente fala semi-perecíveis, tá bem? Os alimentos semi-perecíveis, ou seja, que
duram muito tempo, não precisam de refrigeração e eles podem ser armazenados em temperatura ambiente. O local de armazenamento deve ser arejado, limpo e livre de umidade. A temperatura ideal é a temperatura ambiente, em torno de 25 graus. Os alimentos que não precisam de refrigeração são o arroz, o milho, a aveia, os grãos como feijão, lentilha e ervilha, farinhas, biscoitos, produtos defumados, desidratados, embalados, enlatados, óleos, açúcares, leite em pó, além de outros produtos em embalagens tipo longa-vida, doce de leite, creme de leite, leite condensado e assim por diante. É importante lembrar que depois que a gente abre esses produtos que estão em embalagens longa-vida, ou seja, que passaram pelo processo de esterilização, eles entram em contato com o ambiente. Então, eles não têm mais um tempo de validade tão longo. Geralmente vem escrito na embalagem, após aberto, consumir em até X dias, em até 3 dias, consumir imediatamente. Por quê? Exatamente por isso, porque depois que ele sai da embalagem, entra em contato com a atmosfera, com os micro-organismos que a gente tem circulando no ar, etc., eles não são mais recomendados para uso a longo prazo, tá? O prazo de validade desses produtos deve ser observado com cuidado. E para evitar prejuízo, quanto mais perto do prazo de validade tiver o produto, mais rápido ele deve ser usado, tá bem? Em relação à organização do estoque, os alimentos que tiverem embalagens abertas devem ser retirados das suas embalagens originais, colocados em potes fechados. Nesses potes é importante colocar a data de abertura e a data de validade, tá bem? Os produtos de limpeza, higiene pessoal, produtos químicos devem ser guardados em um local diferente do depósito de alimentos. Ah, mas eu só tenho um depósito. Ok, então reserva uma prateleira separadamente, tá bem? Alimentos ou recipientes não devem ficar em contato com o chão. Além disso, é importante ter outros cuidados. Então, sempre deixar à frente ou de forma mais acessível os produtos que estão vencendo primeiro. Sempre manter, eu não sei se aqui vocês estão conseguindo visualizar, uma distância entre os produtos diferentes. Por quê? Porque principalmente se forem produtos farináceos, grãos, etc. Porque se der caruncho ou algum tipo de... Só um minutinho. Se der caruncho ou algum tipo de praga em um produto, você não infesta todos os outros produtos em função dessa contaminação desse produto inicialmente. Também é importante manter a distância do chão entre os produtos e da parede, para garantir a circulação de ar, tá bem? E facilitar também a limpeza. O depósito, ele deve ser limpo regularmente. Até aqui, tudo bem? Tudo bem, professora. Em relação à conservação de frutas e hortaliças, bem, as raízes, frutas e tubérculos que não tiverem maduros devem ser guardados em locais secos e livres de insetos. Então, quando a gente quando a gente compra banana, abacaxi, produtos que não estão maduros ainda, a gente pode conservá-los fora da geladeira, tá? No entanto, as frutas e hortaliças não podem ficar expostas ao sol, não podem ficar no chão, não podem ficar em local com muita umidade, não pode ficar em local na cozinha, em local muito calor. Por isso é importante estar atento ao local em que essas frutas e hortaliças vão ser armazenadas.
O ideal é ter um local fresco e seco, ou mantê-las na geladeira, para que elas não acabem ressecadas ou apodrecidas, tá bem? A temperatura ideal para conservação vai variar de um produto para o outro. Agora a gente vai falar sobre os cuidados com alimentos que a gente deve ter no preparo. Então, quando de fato a gente está preparando o alimento. Só um minutinho. A gente já falou sobre os cuidados na compra, no recebimento e no armazenamento. Agora a gente vai falar sobre os cuidados que a gente deve ter no preparo desses alimentos, tá bem? O preparo, ele é dividido em... Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Boa noite. O preparo, ele é dividido em pré-preparo e preparo. O pré-preparo é todo o preparo prévio, é todo o preparo que a gente faz antes de cozinhar o alimento, antes de submeter o alimento ao calor, tá? Então, higienizar, cortar, picar, fatiar, tirar os aparos, os talos, as sementes, temperar, tudo isso é pré-preparo. O preparo é quando a gente aplica o calor no alimento, tá bem? Então, falando de vegetais, primeiramente, uma lavagem inicial bem feita elimina até 74% das sujidades e dos micro-organismos presentes. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, não necessariamente quando a hortaliça chega na nossa casa, mas quando a gente vai consumir, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer é lavar com água em abundância. Então, para vegetais, o primeiro passo está aqui, lavagem folha a folha ou unidade por unidade em água corrente potável. Depois, retirar as partes ou as folhas estragadas. Em seguida, imergir, ou seja, mergulhar os vegetais por 10 a 15 minutos com a solução clorada, com entre 150 e 200 partes por milhão de cloro ativo, tá bem? Essa solução clorada pode ser, por exemplo, a Quiboa, uma outra água sanitária, desde que no rótulo esteja a indicação de que esse produto pode ser usado para desinfecção de frutas e vegetais, tá bem? Existem outros produtos que podem ser utilizados, e aí é só que a gente deve sempre ter o cuidado de seguir a orientação, né, as orientações, a recomendação do produto, do fabricante do produto, tá certo? Após a imersão dos vegetais, a gente deve enxaguar em água potável, para eliminar os resíduos de cloro, tá bem? Se a gente não enxaguar o produto, tá? Eu tenho uma contaminação de que tipo? Química, física ou biológica? Biológica. Química, tá? O excesso de produto químico é uma contaminação química, tá bom? Também pode ser utilizado para um enxágue após a imersão, a solução de vinagre a 2%, tá bem? Sendo utilizado 10 ml de vinagre por litro de água. Então, opcionalmente, o vinagre pode ser utilizado. É importante considerar a presença de uma escova ou uma bucha de cerdas macia para lavagem de hortaliças, mas essa escova, essa bucha deve ser de uso exclusivo para esse fim. Você não pode usar a mesma bucha que usa para lavar panela para tirar a terrinha, a sujeira que tem em um vegetal, tá bem? E aí é importante identificar essa bucha que é usada para que não se confunda ela com os outros materiais de limpeza. Em relação aos tipos de procedimentos que podem ser utilizados para higienização,
esse trabalho aqui da Ana Beatriz, ela realizou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comparando diferentes protocolos de higienização de alface utilizados nos restaurantes de Porto Alegre. E aí ela viu que, por exemplo, quando foi utilizado somente a lavagem com água, obteve-se a gente fala em unidades formadoras de colônias, tá? Vezes 10 a quinta, a gente coloca 5 zeros para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai dar, sei lá, 342 mil unidades formadoras de colônias, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente lava só com água, a gente tem 3,4 unidades. Vezes 10 a quinta, eu vou falar só esse primeiro número, tá? Pensa assim, a gente tem 3,4. De 3,4 a 5,5. De mesófilos aeróbicos, que são os micro-organismos que se desenvolvem em temperatura ambiente, e de 9,4 a 6,5, de 6,5 a 9,4 de coliformes fecais, que são bactérias que são marcadoras de contaminação fecal, tá? Isso se a gente só lavar com água. Se a gente imergir em água, né, isso diminui de 3,42 para 2,87 em média. Se a gente utilizar vinagre, a gente tem uma diminuição de 3,42 para 0,33, porque aqui está 10 a quarta, tá vendo? Então, tem uma diminuição significativa. Se a gente imergir em água, em vinagre a 20%, a gente tem uma diminuição de 3,42 para 0,33, tá bom? Já aqui de coliformes fecais, a gente tem uma diminuição de 9,4 para 2,9. Se a gente imergir em hipoclorito, que é o cloro, a água sanitária, a gente tem uma redução de 3,42 para 0,14 e de 9,4 para 0,6, ok? E deixando por 30 minutos, a gente tem uma redução de 3,42 para 0,05 e de 9,4 unidades formadoras de colônia de coliformes fecais para 0,05 unidades formadoras de colônia. Vendo essa tabela aqui, a gente conclui o quê? Que utilizar o cloro é o método mais efetivo, tá? Em comparação com os demais. Que só lavar com água não faz uma redução significativa, vocês estão vendo? Aqui, ó. Que imergir no vinagre reduz, mas reduz muito pouco. Ainda mantém uma quantidade muito grande de colônias, tá? Mesmo no vinagre em uma concentração maior. O ideal é imergir no hipoclorito, tá bem? E sendo que essa imersão o ideal é que ela seja de entre 15 e 30 minutos. No entanto, alguns estudos têm mostrado que o uso de hipoclorito, que é amplamente usado devido ao baixo custo, tem sido proibido em alguns países por reagir com a matéria orgânica, formando subprodutos organoclorados. Peraí.
considerados carcinogênicos, ou seja, que podem causar câncer, mutações ou que são tóxicos, tá? E aí, a partir dessas avaliações, pode-se considerar o uso de peróxido de hidrogênio, que é um bom substituto para o sódio na sanitização de produtos orgânicos. Vocês já ouviram falar disso? Não, professora. Sim, professora, já. Já, Também. joia. É um frasquinho desse tamanho. E aí, para o modo normal, né? A indicação é colocar as verduras de molho por 20 minutos em uma solução de água oxigenada, com 1 colher de sopa de água oxigenada para 1 litro de água. Ou colocar 2 partes de água para 1 parte de água oxigenada para 2 partes de água. Então, a gente formando 3,3%, uma solução a 3,3%, e colocando em um borrifador, borrifando sobre as verduras, deixando agir por 30 segundos, por 30 segundos a 2 minutos, e depois enxaguar bem. É importante lembrar de enxaguar, tá bem? Dúvidas em relação à higienização de vegetais? Não. Vocês têm hábito professora. de higienizar os vegetais na casa de vocês? Sim, professora. Tá bem. Em relação ao preparo. O preparo, como eu falei, é a etapa em que a gente vai cozinhar os alimentos, tá? Cozinhar, assar, fritar, cozinhar em vapor, ou seja, que a gente vai aplicar o calor, tá bem? Existe uma norma de ouro no preparo dos alimentos, tanto no preparo como no pré-preparo, tá? A gente sempre deve manter os alimentos cozidos separados dos alimentos crus, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente vê a moça que está com uma tábua para vegetais, uma tábua para carnes e uma tábua para peixe, tá certinho. Agora, se ela usar a mesma faca que ela está usando para cortar os vegetais, para cortar o peixe, para cortar a carne, ela já está cometendo um erro. Principalmente se ela primeiro cortar a carne, que está crua, tem uma carga microbiana alta, e depois cortar os vegetais, que teoricamente ela já higienizou, já eliminou os micro-organismos e está cortando para que ele seja consumido. Concorda? Então, você está levando os micro-organismos que estão na carne para o vegetal, para o pepino, caso ela use a mesma faca. Por isso é importante ter esse cuidado, tá? Isso aqui é um outro exemplo de contaminação cruzada. Nos restaurantes, nos estabelecimentos de alimentação, normalmente nós temos áreas bem separadas para cada etapa da manipulação de alimentos. Então, tem uma área para o açougue, tem uma área de vegetais, de preparo de saladas, sucos, tem uma área de cocção mesmo, arroz, feijão, da parte de alimentos de cocção lenta, tem uma área de grelha ou chapa ou forno para cocção de carne, e o alimento tem um fluxo para evitar a contaminação cruzada, ou para evitar cruzamentos, né, fluxos cruzados dentro da estrutura, né, dentro da cozinha, ok? Além disso, é importante estar atento ao binômio de tempo e temperatura. O binômio de tempo e temperatura ele é importante para prevenir a contaminação dos alimentos. Para garantir a qualidade de uma preparação, ela deve ser servida no máximo dentro de 2 horas, tá? E a temperatura
de risco, ou a zona de perigo, é a zona entre 5 e 65 graus. Abaixo de 5 e acima de 65 graus, os micro-organismos ou estão inativos ou estão mortos. Então, eu gosto muito dessa figurinha aqui, que ela é um desenhozinho, né, que exemplifica para nós como isso acontece. A gente vê aqui que abaixo de 5 graus, né, o micro-organismo aqui dessa figura, esse bichinho aqui, ele está dormindo, ele está inativo, tá? Acima, ele morreu, ou ele está com uma atividade, ou caso ele forme esporos, ele está esporulado, ele está inativo. E na temperatura entre 5 e 60 graus, os micro-organismos, principalmente os patogênicos, que são os que causam doenças, eles estão ativos e se multiplicando. Por isso é importante a gente ter o cuidado de manter os alimentos fora dessa zona de perigo, tá bem? Para isso, a gente tem as temperaturas de segurança. Quando a gente vai cozinhar, a gente sempre tem que garantir que o alimento atinja mais de 65 graus. Para quê? Para que não aconteça a multiplicação dos micro-organismos e para que eles possam morrer, tá bom? Ou abaixo de 0 graus, ou de 5 graus, em que o micro-organismo tem um crescimento lento, tá bem? Temperatura segura para preparações à base de vegetais são entre 5 e 10 graus, tá bem? Entre 0 e 5 graus, esses vegetais são mais sensíveis, eles tendem a congelar, ou as folhas podem queimar. Então, para vegetais, a gente tem uma tolerância até 10 graus, ok? Então, cozinhe os alimentos em tempo maior que 65 graus. O alimento, ele deve atingir 70 graus por pelo menos 5 segundos. Não prepare os alimentos com muita antecedência. Lembre-se que eles só podem ficar 2 horas em temperatura ambiente. Ou, se eles forem servidos em uma linha de servir, né, um richô, eles podem ficar até 6 horas, mas eles têm que ser mantidos a 60 graus. Não corte os alimentos cozidos com facas e tábuas usadas em alimentos crus. Caso tenha só uma tábua, higienize antes de usar. Então, se eu tenho uma carne só, uma tábua só, para cortar uma carne que eu vou fritar, passar na chapa, e a mesma carne a carne que já está pronta, entre uma operação e outra, eu tenho que higienizar a tábua, ok? Não corte alimentos cozidos dentro de panelas ou assadeiras de alumínio, porque pode acontecer a contaminação por alumínio. Não use colheres de alumínio para mexer os alimentos quando eles estão sendo cozidos. Ao provar comida, use colher diferente da que está sendo usada para mexer o alimento. Por que que a gente dá essa recomendação aqui, pessoal? Vocês sabem? Como é que foi, professora? Pergunta que eu não escutei direito. Por que que a gente recomenda que não se pode provar a comida com a mesma colher que você está mexendo a panela, o alimento? Porque pode contaminar com os micróbios que tem na boca. Perfeito, exatamente. Não resfrie os alimentos sobre a pia, balcão, ventilador ou janela. Os refrigeradores, eles servem para isso, tá bom? Então, não tem que deixar esfriando para depois pôr na geladeira. A função do refrigerador é resfriar. Mantenha os alimentos Professora, protegidos. mas assim, a gente pode colocar uma comida quente na geladeira? Isso atrapalha? Sim. Pode? Não, pode. Ah. Tá? Ai, que bom. Mito, isso aí. Essa história de que, estraga a geladeira. Não, a geladeira foi feita para isso. Estraga o alimento. Não, não estraga o alimento.
tá? O que estraga Tá o bom. alimento é deixar ele esfriando em cima do fogão para depois pôr ele na geladeira, tá bem? Entendi. Mantenha os alimentos protegidos de inseto, poeira e animais domésticos. Ao servir os alimentos, a gente já está finalizando essa parte, os alimentos cozidos, eles devem ser mantidos a temperaturas acima de 65 graus. Sirva preferencialmente o alimento assim que ele estiver pronto. Se for necessário, refrigere o alimento e depois reaqueça-o, tá? Se for reaquecer, faça faça esse reaquecimento até que o alimento alcance uma temperatura maior que 65 graus, tá? E se o alimento for ser reaquecido, até ele ser reaquecido, ele tem que ser refrigerado. Então, aquele negócio de, o marido vai chegar mais tarde para almoçar, você deixa o prato dele pronto em cima da pia, do fogão, dentro do micro-ondas? Não, não, não. Põe o prato na geladeira. Ou, quando ele chegar, aquece no micro-ondas ou aquece na panela para comer. Não pode deixar em temperatura ambiente. Por quê? Lembra da imagenzinha lá do termômetro dos micro-organismos? A gente tem que manter sempre ou acima de 65 ou abaixo de 5 graus. Entre 5 e 65, os micro-organismos se multiplicam, o risco de contaminação é alto, ok? Saladas, sobremesas e acompanhamentos frios devem ser mantidos em temperaturas de até 10 graus. Até aqui, pessoal, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma. Professora. Tudo ok, professora. Tranquilo, professor. Tá bem. Então, vamos dar um intervalinho de 15 minutos e aí a gente volta com a parte de higienização ambiental, tá bom? Ok. Já volto. São 8h20, 8h35 a gente volta, tá bem?
Oi, pessoal, podemos voltar? Vamos lá, então? Quem está aí, abre o microfone, por favor. Oi, professora. Oi. Oi, professora. Oi, professora. Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a última parte das boas práticas, que é em relação à higiene do ambiente, tá? Nós vamos falar sobre higiene e sanitização. Vou apresentar para vocês. Estão vendo minha tela? Sim. Então, nós já falamos sobre a higiene do manipulador, sobre os cuidados com os alimentos, sobre o cuidado com a água, com o programa de controle de pragas. Agora nós vamos falar sobre os cuidados com o ambiente. E aí a gente vai falar sobre higiene e sanitização, ou higiene e desinfecção, bem? Primeiro, é importante lembrá-los que a limpeza e a organização são requisitos básicos para qualquer coisa que se faça, tá? E aí não tem como a gente garantir a segurança dos alimentos em um ambiente como esse, né? Aqui a gente vê carne crua numa panela suja, em cima de uma bancada suja, com pano, com enfim, embalagens de outros produtos, com sacola que vem com hortaliças da rua, com ovos inteiros, ovos quebrados, outros equipamentos, ou seja, isso aqui tá muito inadequado, né? Tá muito sujeira na parede, enfim. E não pensem que essa imagem não existiu, tá bem? Ela é real. Tá bom? Então, a gente tem que estar atento, né? Ter muito cuidado, ter muito zelo com tudo aquilo que a gente faz. Ao produzir alimentos, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque a gente coloca em risco a vida das pessoas, né? Existe o risco de desenvolvimento de doenças que podem ter repercussões negativas na vida da pessoa. Ela pode passar mal, mas existem doenças que podem causar até óbito. Então, é importante a gente ter uma postura ética, profissional, fazer as coisas corretamente, agir sempre com organização, com limpeza, visando a garantia da segurança do alimento, tá bem? Então, eu vou trazer para vocês alguns conceitos, tá? Hoje a gente vai falar sobre limpeza, desinfecção e higienização. Primeiro, o que é limpeza? Limpeza, pessoal, é a retirada das sujidades visíveis, tá? Então, quando a gente retira a sujeira que a gente vê, recolhe o resto de lixo, o resto de alimentos, faz aquela primeira limpeza no prato antes de colocar na máquina de lavar a louça, caso seja um restaurante industrial, ou quando a gente passa lava com um detergente, lava uma louça, a gente está fazendo a limpeza. A desinfecção é quando a gente retira os micro-organismos, a limpeza que a gente não vê. E higienização, quando a gente fala em higienização, é o processo de limpeza mais a desinfecção. Tanto é que a gente fala em higienização das mãos agora nessa época de coronavírus. Por quê? Porque a gente deve lavar as mãos e também se recomenda aplicar o álcool em gel. O álcool em gel é o quê? É um agente que vai desinfectar as nossas mãos, né? Que vai
retirar os micro-organismos que estão ali, que podem ter estado nas nossas mãos após nós lavarmos com água e sabão, ok? Então, existem alguns tipos de sujidades que têm uma maior facilidade de remoção em alguns outros produtos, E aí existe na indústria qual é o produto que a gente deve utilizar, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, as sujidades que existem em uma indústria de laticínios. Então, primeiro, a lactose, que é um açúcar, é solúvel em água, tem uma facilidade de remoção. O que a gente tem que evitar? A caramelização. Então, o açúcar, se a gente for simplesmente lavar um recipiente que tem açúcar, é fácil. Agora, se a gente vai lavar uma panela em que foi feita uma calda para um bolo, uma calda de açúcar, já é mais difícil, tá? As gorduras, elas são pouco solúveis em água. Então, elas precisam de uma substância específica apolar para que elas sejam eliminadas. As proteínas, elas são também pouco solúveis em água. Elas são ligeiramente solúveis em soluções ácidas e solúveis em solução alcalina. Por isso, é difícil a gente retirar as proteínas em água. É mais fácil a gente utilizar um detergente alcalino, tá? Os sais minerais, eles têm uma solubilidade variável em água, mas a maioria são solúveis em soluções ácidas, tá bem? Então, quando a gente vai fazer a limpeza, que é essa higiene inicial, é importante a gente observar a natureza da superfície. Então, primeiramente, a madeira, ela absorve umidade, gordura, óleo. A madeira não é recomendado utilizar de jeito nenhum na cozinha, tá? Coloquei aqui só para a gente lembrar disso. Os metais, eles têm uma característica de que detergentes ácidos ou com cloro causam enferrujamento. Por isso é importante utilizar o detergente neutro e aço galvanizado. O estanho, ele é corroído por detergentes ácidos, então não permitir o contato com os alimentos. O vidro, ele é impermeável, então a gente pode utilizar detergente neutro. O ácido inoxidável, ele é resistente a corrosões, é fácil de limpar. Então, é o produto que hoje em dia a gente mais recomenda que seja utilizado na cozinha. Já o polietileno, que é o material com que a gente faz essas tábuas de corte, por exemplo, ou esse pão duro, esses mexedores de plástico que a gente utiliza na cozinha, né? Porque antigamente a gente utilizava colher de pau, né? Colher de madeira. Hoje em dia a gente usa umas colheres plásticas para cozinhar. Então, essas colheres, elas são de polietileno. Elas são sensíveis ao calor excessivo, tá? Mas elas são passíveis de ser limpas com detergente neutro. Quais são as etapas da limpeza? Primeiro a gente tem uma ação química, depois uma ação física, depois uma ação mecânica. Como assim? Primeiro a gente precisa colocar a sujidade em contato com o produto químico, tá? Depois a gente precisa ter uma ação física, ou seja, a gente precisa espalhar, né? A gente precisa que fisicamente o produto químico entre em contato com a sujidade, com a superfície a ser limpa. E por último, a gente precisa de uma ação mecânica, que é o quê? Esfregar, tá? Depositar energia ali naquela limpeza, para que essa ação mecânica, essa energia mecânica faça com que a sujeira saia. Então, não é só quando a gente vai lavar um chão, lavar uma panela, o que a gente faz? A gente joga o detergente, joga água e fica olhando? Não, a gente tem que espalhar e
esfrega. Esse esfrega é a ação mecânica que a gente precisa para a etapa de limpeza, ok? A ação química, né, é a ação em que o detergente remove as sujidades através da degradação de gorduras, proteínas, dissolução de minerais e impede a redeposição da sujidade. Na ação química, o detergente depende do tipo de sujidade. Então, se é uma sujidade orgânica, a gente deve usar um detergente ácido. Se é uma sujidade inorgânica, um detergente alcalino. Em casa, os detergentes que nós usamos são detergentes neutros, tá bem? Os detergentes ácidos, por exemplo, tem o ácido fosfórico, que é indicado para detergentes para limpeza manual. Tem os agentes de limpeza ácidos, que removem materiais que são secos ou incrustados nas superfícies e dissolvem os minerais. E tem os ácidos orgânicos, como o ácido cítrico, o ácido sulfâmico, que não corroem as superfícies, não irritam a pele e são facilmente removíveis em água. Tem os detergentes alcalinos, e eles são indicados para remoção de gorduras e proteínas resistentes. Então, são esses desincrustantes industriais, tá? As substâncias mais comuns são o hidróxido de sódio e o silicato de sódio. O hidróxido de sódio é a soda cáustica. Ela é excelente emulsificante, dispersante, faz a saponificação das gorduras, mas também é corrosivo. Às vezes a gente pode querer a ação corrosiva da soda cáustica, por exemplo, para desentupir um ralo, e às vezes não. O silicato de sódio, ele é um eficiente umectante emulsionante. Ele faz a saponificação das gorduras, ou seja, ele ajuda a quebrar as gorduras. E ele inibe a corrosão, mas ele é mais eficaz em uma temperatura mais elevada. Então, quando a gente faz a higienização com esse produto, na orientação do fabricante, ele pede para, por exemplo, aquecer a superfície ou utilizar água morna para diluir o produto e fazer a aplicação e depois para a ação mecânica. No entanto, é importante lembrar de usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, porque esses detergentes eles podem causar acidentes, queimaduras, alergias, assim por diante, tá? Já a desinfecção, ela deve ocorrer, é a etapa em que a gente reduz a carga microbiana. Ela deve ocorrer necessariamente após a limpeza. Não adianta desinfectar sem limpar. Por isso, ela pode ser, por isso é importante a gente lavar as mãos e depois aplicar o álcool em gel. Só o álcool em gel resolve numa emergência. Se a gente estiver na rua, dentro de um ônibus e não tiver como lavar as mãos, mas se a gente tiver condições de lavar as mãos, cheguei em casa, o que eu vou fazer? Antes de comer, o que eu vou fazer? Lavar as mãos corretamente e aí desinfectar ou esterilizar as mãos, ok? A desinfecção, ela pode ser de 3 tipos: por calor, por irradiação ou a desinfecção química, que é por desinfetante. Por calor, a gente tem a radiação térmica, tá? Então, o calor faz com que haja a inibição ou a morte dos micro-organismos presentes na superfície. Por irradiação, a gente tem as partículas, raios X, as partículas gama ou as partículas alfa penetrando nas superfícies e eliminando ou tornando inativos ou biologicamente, tornando o DNA incapaz de se multiplicar, o DNA dos micro-organismos incapaz de se multiplicar, tá? Então,
é quando a gente faz a desinfecção por irradiação, tá bem? E existe a desinfecção química, que é por desinfetantes, tá? Existem uma série de tipos de desinfetantes. A gente tem os desinfetantes antifúngicos, que são contra fungos, os desinfetantes bactericidas, a gente tem os desinfetantes líquidos, como o álcool, os desinfetantes sólidos, como as pastilhas de cloro, os desinfetantes gasosos, como o gás de cloro, que a gente pode utilizar, por exemplo, para as pastilhas de cloro a gente pode utilizar para higienizar piscina, para higienizar alimentos, assim por diante, ok? Os desinfetantes, eles têm um amplo espectro de atividade, eles podem ser biocidas e não somente bioestáticos, então ele pode, de fato, matar o micro-organismo, não só parar o seu metabolismo. Ele tem que ser não corrosivo, atóxico e não poluente. Ele tem que ser efetivo em várias faixas de temperatura. Ele tem que propiciar uma ação rápida, um enxágue fácil ou dispensar um enxágue. E ele não deve apresentar um odor residual, principalmente em cozinhas profissionais, ok? Falando especificamente de alguns desinfetantes, nós temos o cloro, que é o hipoclorito de sódio. O cloro, ele reage com a água e ele forma o ácido hipocloroso mais o hipoclorito. O ácido hipocloroso é bactericida, ele atrapalha a permeabilidade celular e causa desnaturação das proteínas das células dos micro-organismos. Ele tem um amplo espectro de ação, então ele pode ser utilizado para várias coisas. Tanto é que lá no curso do selo de certificação estabelecimento Covid protegido, né, a gente orienta lá ou a utilização do álcool em gel ou da solução clorada. Vocês lembram disso? Sim, professor. Essa solução clorada é o cloro que eu estou falando aqui, ok? A apresentação, né, a gente consegue comprar líquido ou em pó, tem um baixo custo, mas pode ser irritante, principalmente se a gente utiliza na concentração errada, bem? Existem os desinfetantes que são compostos de iodo, tá? Esses a gente não utiliza tanto na cozinha, por quê? Porque eles têm uma cor amarela escura, que é indicativa do princípio ativo. O iodo, quem utiliza mais são os médicos antes das cirurgias. Então, eu não sei se vocês já passaram por alguma cirurgia ou retiraram alguma, enfim, passaram por algum procedimento médico. Mas eu lembro que quando eu fiz minha cesárea, eles primeiro, antes de cortar com bisturi, eles passam o iodo. O iodo é o quê? Um desinfetante, tá? Ele é menos irritante, ele tem amplo espectro, ele é sensível a calor, ele causa alteração de cor e sabor, por isso ele não é tão utilizado na cozinha, tá bem? Mas a título de curiosidade eu deixei ele aqui para vocês. Existem os desinfetantes à base de quaternário de amônio. Esse desinfetante, ele age alterando a permeabilidade celular, a célula do micro-organismo, causando o esgotamento dessas células. Eles são inodoros, sem odor, incolores, não corrosivos e não irritantes. São estáveis à temperatura, ativos em ampla faixa de pH. Como desvantagem, eles inativam-se em contato com proteínas. Então, a limpeza prévia, né, ela tem que ser muito bem feita. Não pode ter nenhum resquício de proteína ali para a utilização desse desinfetante. Por isso que na cozinha a gente acaba utilizando mais a solução clorada,
que é usada em maior, que tem uma maior versatilidade, tá bom? Ah, professora, mas eu não tenho cloro, eu não tenho álcool em gel, eu não tenho nada, eu não tenho quaternário de amônio, eu não tenho desinfetante, o que que eu faço? Água fervente, tá? Água fervendo. Como que a gente esteriliza mamadeira de bebê? Não é com água quente, não é com vapor? A água quente também é o melhor agente desinfectante ou que utilizado para esterilização, tá bom? Então, não havendo nenhuma das outras opções, dos outros produtos, ou se não souber exatamente o que utilizar, se tratando de superfícies que não derretem, água quente. Não aparecendo nada. Oi? A Carolina não tá vendo a tela. Mas vocês estão vendo? Tô. Tá bom. Então, o Tá celular gravado, eu vou disponibilizar e ela pode assistir depois, tá ela bom? tá com problemas de internet também. Tá bom. Para finalizar, colocar aqui para. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tranquilo. Tá bem. Para finalizar, eu vou colocar aqui para vocês alguns cuidados que a gente deve ter com a limpeza, né? Então, como eu falei, o local de trabalho ele deve ser sempre, sempre, sempre limpo e organizado. Para isso, é importante que o piso, a parede, o teto esteja em bom estado de conservação, sem rachadura, sem goteira, sem filtração, sem mofo, sem descascamento, tá? É importante fazer a limpeza sempre que necessário, ao final das atividades de trabalho, ao trocar de atividades, retirar o lixo com frequência, não deixar a louça acumulada, e assim por diante. Para impedir a entrada e o abrigo de insetos e outros animais, as janelas devem possuir telas, devem ser retirados os objetos sem utilidade da área de trabalho. Deve haver sempre uma rede de esgoto ou uma fossa séptica, tá? As caixas de gordura e as caixas de esgoto devem ser localizadas fora das áreas de preparo e de armazenamento de alimentos. O local de trabalho ele tem que ser bem iluminado, bem ventilado. As superfícies que entram em contato com o alimento, as bancadas, as mesas devem ser mantidas em bom estado de conservação, sem rachaduras, sem trincas ou outros defeitos. Não se pode guardar produtos de limpeza junto com alimentos, tanto para evitar a contaminação, ou que se confunda uma embalagem com outra, ou até mesmo, às vezes, que o cheiro de um produto de limpeza forte acabe passando para algum produto alimentício. Não é permitido utilizar produto de limpeza clandestino ou que não seja regularizado, reconhecido pelo Ministério da Saúde, ou então o produto ele tem que ter uma notificação pela Anvisa, ele tem que ser comprovado que ele funciona, tá? A limpeza do ambiente é importante para prevenir e controlar baratas, ratos, outras pragas e também para reduzir a carga microbiana do ambiente, para reduzir o risco de contaminação do alimento, ok? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Nenhuma. Não. Essa aula ela é um pouquinho mais chata, porque ela tem um monte de nomezinho técnico, mas não se preocupem que isso são coisas que vocês não precisam saber de cor. É só vocês lembrarem assim, o que eu posso utilizar como desinfetante? O que eu posso utilizar para limpeza? Para limpeza, geralmente é detergente, tá?
E como desinfetante, aí tem produto clorado, quaternário de amônio, ou outros desinfetantes industriais que a gente tem no mercado, além da água fervente e do álcool a 70%, ok? Joia. Agora, vamos fazer um combinado aqui. Aula que vem é uma aula sobre legislação de alimentos. E se eu ficar aqui falando sozinha, ou se eu ficar lendo a legislação de alimentos, vai ser uma aula muito chata. Então, eu vou disponibilizar para vocês a RDC 216 e a 275, e eu preciso que vocês leiam antes da aula para a gente discutir. Pode ser? Pode sim. Tá. Ok. Se eu ficar só eu falando aqui, vai ser uma aula chata. Então, hoje, eu não vou passar atividade para vocês, tá? Eu disponibilizei na nossa sala de aula algum material complementar para que vocês tenham, para que vocês leiam, porque às vezes aqui acaba sendo muito corrido, pode ser que depois, no dia a dia, na vida profissional de vocês tenham alguma dúvida, então vocês já sabem onde recorrer, tá? Mas eu não deixei atividade para hoje, para que vocês tenham a oportunidade de colocar as atividades anteriores em dia. Então, tem gente que está me devendo atividade desde o ano passado, então que vocês possam colocar as atividades em dia para eu poder registrar a presença, lançar a nota de vocês, assim por diante, tá bem? E aí, para a aula que vem, eu vou colocar lá até terça-feira, até segunda-feira, eu coloco um material que eu vou tentar até colocar no fim de semana, um material lá para vocês lerem, se prepararem para a próxima aula, tá bom? Professora, se você colocar, porque eu tenho mais tempo de ler no sábado e no domingo, meio de semana para mim fica muito corrido, porque eu chego em casa quase de noite, sempre eu chego 6h30, 6h40, 7h. Tá. Eu vou tentar colocar agora mesmo, então. Tá bem? Tá bom, obrigado. De nada. Então, pessoal, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu falo tchau, encerro por aqui. Tá ótimo, professora. Até mais. Obrigada. Até, filho. Eu que agradeço. Vou parar a gravação agora, tá bom?